Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Então, e se por acaso você fizer o seu bebê reborn e não ficar satisfeita? Ou se você recebe um bebê reborn para reformar? Como é que você vai fazer? Você sabe fazer isso? Você tem segurança para fazer isso? Você tem prática para fazer isso? Para desmanchar um trabalho e refazer, até mesmo o seu próprio trabalho. Você tem segurança para desfazer e fazer novamente? E se for o trabalho de outra artista que você recebeu para reformar? Alguém comprou um bebê reborn, o bebê reborn deu problema, a pintura não era tão boa, o trabalho não era bem feito e alguém pede para você reformar. E agora? Você tem prática? Você sabe fazer isso? Precisa de muitas informações a respeito do bebê reborn que você recebeu para reformar ou do bebê reborn que você fez e não gostou. Eu vou contar uma experiência pessoal que eu acho importante que as pessoas saibam que todas nós erramos. Todas nós temos dificuldades quando somos iniciantes. E até mesmo durante todo o nosso trajeto, mesmo depois que a gente já tem alguma prática, a gente tem dificuldades. Eu sempre faço perguntas e pergunto qual é a sua maior dificuldade. O que mais te incomoda? O que mais te deixa insegura? O que você ainda não sabe fazer ou se sabe, não tem segurança para fazer? Então vamos lá. Quando eu comecei a fazer bebê reborn, eu não tinha a menor noção do que seria um bebê reborn. Achei bonito, vi na rua, vi uma criança com um bebê na rua, achei maravilhoso e achei que eu sabia fazer. Porque afinal eu já tinha prática com pintura, eu já sabia pintar e fazer estamparia, eu já tinha pintado móveis, eu já tinha feito um pouco de tudo. Pincel para mim não era segredo, tinta para mim, segredo nenhum. Então resolvi fazer um bebê reborn. Claro que eu achei que seria muito simples, muito fácil e que eu ia conseguir fazer sozinha, né? Então o que eu fiz? Eu fui na internet e comprei um kit baratinho que vinha lá já com o seu olhinho, já vinha com o corpinho e já vinha um tanto de cabelo, umas 2 agulhas, uns 3 pincéisinhos e um kitzinho de tinta básico. E eu achei que com aquilo eu ia fazer um bebê reborn perfeito. Afinal, já sabia pintar, né? E olha que grande engano. Grande engano. Eu fiz. Eu vou mostrar. Tá aqui. Eu fiz. Mas pense numa sucessão de erros. Erros bem de iniciante, que não procurou informação, que não conhecia ninguém na área, que não fez um curso, não foi ver um bebê reborn pronto de perto, experiência zero, mais uma ousadia enorme. Então o que, que eu fiz? Comprei esse kit baratinho, que vem inclusive com aquele olhinho de má qualidade, e claro, vem pelo preço que eu paguei, né? Eu comprei um kit para iniciante, um kit para pintura e veio pelo valor que eu paguei. O olhinho era muito simples, o cabelinho era fibra Biotex, mas não era grande coisa. As tintas vieram muito boas, porque eu pedi as tintas Gênesis, né? Na época a Gênesis era o máximo, então pedi as tintas Gênesis, vieram os vernizes. Claro que isso separado do kit básico do bebê que eu comprei. O corpinho do bebê era horrível, era um corpinho peludo, assim, arredondado, de um formato horroroso. Mas enfim, eu tentei fazer um bebê reborn. Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o bebê reborn que eu fiz. Ele tá aqui, ó. Essa é uma tentativa de desfazer o bebê. A única coisa que ficou melhor nesse bebê foi o cabelinho. Então, quando eu coloquei o cabelinho,
Ele até ficou assentadinho, apesar da fibra não ser grande coisa, apesar de eu nunca ter feito um implante, e as coisas foram demoradas, difíceis. No começo eu colocava uma quantidade enorme, parecia que tinha sido implantado com prego, então era uma coisa muito grosseira. Coloquei o cabelinho no final, ficou tudo bem. Mas vamos lá, a sequência de erros. Vamos mostrar. Um bebê reborn com um material 100% Gênesis, 100% bom, um kit nacional de qualidade, mas um kit nacional, né? Um vinil mais básico e experiência zero para fazer. Então, olha, o olhinho é um olhinho daqueles olhinhos que é um plastiquinho mesmo. Ele é muito feio, ele é muito ruim. Ele não deve nem ser usado, a não ser que você queira fazer um bebê para teste, para fazer a primeira vez, não vai dar para ninguém, para aprender a colocar os olhinhos, para de repente não gastar um material tão caro. Tá, fiz a pintura pegou. Tá bom, não é lá essas coisas, porque ninguém tem uma máscara branca em torno dos olhos, né? Já tá errado. Mas a pintura, a textura, a selagem ficou boa. A boquinha ficou boa, tá, tudo certo. Mas veja só, o olhinho eu não sabia colar, não sabia que cola usar, usei uma cola não adequada, uma cola daquelas de secagem rápida, coloquei excesso de cola, essa cola vazou para o kit, ela veio para fora, ela veio para a pele. O olhinho é totalmente desencaixado, é um olhinho ruim, né? E depois que você cola o olho e colocou a cola errada, você percebe que ali o vinil já fica endurecido, porque a cola tá errada, tá tudo errado. Não satisfeita, fui implantar os cílios. Imagina, muita ousadia, não saber fazer nada e querer implantar os cílios. Cílios com fibra Biotex, totalmente errado. Não se implanta cílios com fibra Biotex. Está errado, não dá para fazer. Tá? Então, esse é um grande erro. Tá, fiz tudo, selei, fiz todo o trabalho com tinta Gênesis, com material bom e tal. Tá aqui. Tá, o acabamento. Péssimo, porque eu não tenho finalização. Veja que não tem. Eu tenho muitos espaços em branco, não tenho finalização nenhuma, não tinha noção de dar profundidade aos traços, né? Pouca coisa aqui ganhou uma profundidade, na verdade ficou parecendo aquelas cabecinhas para curso de maquiagem, que a pessoa iniciante vai lá e faz uma maquiagem básica. A sobrancelha, por pior que tenha ficado, não é das piores, né? Até porque eu já tenho prática com o pincel. Mas o implante dos cílios é péssimo, porque a fibra Biotex não se coloca nos cílios e, não sabendo colocar, fica essa coisa indefinida. Você não sabe se o cílio virou para cima, se virou para baixo, tem falhas entre os pelinhos, né? Tudo isso aqui é uma sucessão enorme de erros, embora tenha as cores todas necessárias aqui, todo passo a passo, porque quando você não sabe fazer, apesar de não saber fazer, eu tinha conhecimento de cores, eu sabia lidar com as cores, sabia como misturar as cores. Então, aconteceu uma pintura, mas é uma pintura sem profundidade alguma. Hoje em dia ela não se parece em nada com os bebês que eu faço, claro, né? Tudo bem, fiz o bebê. Fiquei super insatisfeita. Tá, fui tentar desmanchar. Então vamos desmanchar. Aí procura, pesquisa, vai na internet, como é que desmancha, como é que desfaz, o que usa para desfazer. Aí vem aquele monte de informações que a gente vê por aí, às vezes até de pessoas que cometeram um erro, tentaram consertar e por acaso deu certo. Mas nem sempre está falando da forma correta, nunca está ensinando como fazer. Então, compra acetona e passa acetona. Comprei acetona. A acetona é uma coisa, removedor de esmalte é outra coisa, né? O removedor de esmalte, ele não tira o material que eu usei.
talvez até tire outro tipo de pintura. Por exemplo, quando a gente pinta com diluente, né? Só com diluente, sem usar os vernizes, porque eu fiz aquela pintura usando o verniz, usando o thinning, para diluir as tintas, ao invés do diluente líquido. Tá, quando você usa o diluente líquido, você até consegue tirar. Mas quando você usa o material da Gênesis ou um material que seja base óleo, usa os vernizes base óleo e você quer desfazer esse trabalho, aí a coisa fica difícil, muito difícil. Então, vou mostrar a minha tentativa de desfazer. Essa é uma tentativa de dias tentando tirar todo o material que eu usei aqui. Por que a dificuldade de tirar? Porque a tinta é de boa qualidade. O vinil é um vinil de qualidade, nada excepcional. Mas o material da pintura era excelente. Então, para tirar isso aqui é muito difícil. Eu levei dias tentando tirar. Passei muito. Aliás, né, comprei material errado, porque passei removedor de esmalte. Removedor de esmalte não tira, não sai. Tem que ser acetona. Aí, acetona pura, acetona de verdade, ela destrói até o kit, ela dissolve o vinil. Então, não pode ser usada. Inclusive, não se vende em qualquer lugar. Né? Se vende em indústria química, é outro departamento. Não se vende em farmácia. Ninguém compra acetona pura no salão. Né? Então, comprei o que era menos removedor de esmalte possível para tentar tirar. Nada saía. Esfreguei, passei com algodão, passei com esponja, esfreguei. Perdido e meio, né? Vamos testar. Nada saía. O máximo que eu consegui foi isso. Desisti, tentei nas duas perninhas. Nessa aqui até consegui um pouco mais aqui. Mas o que era vincos e profundidades, o que foi selado, o que foi passado, toda a selagem final, não sai. Não saiu. Então, fui lá, todas as dicas da internet. Ah, passa água sanitária que sai. Não sai. Passa. Como é o nome daquilo que você usa? Água Raiz. Não sai. Passa thinner. Não sai. Tudo isso eu tentei. Nada saiu. Nada desfez o meu trabalho. Mesmo eu querendo desfazer para consertar o meu erro. Então, como que eu vou, sem saber desfazer, sem saber consertar o meu erro, como é que eu vou, de repente, fiz um bebê, né, mais ou menos, e vou aceitar que alguém chega para mim e diz, olha, já que você conseguiu fazer o seu primeiro bebê e tá tão bonitinho, será que você faz uma reforma no meu bebê? Olha o tamanho do problema. Exatamente esse aqui, o tamanho do problema é esse. Porque você não tem prática, porque você não sabe desfazer, porque você não sabe o passo a passo para desfazer isso, porque você não tem o material indicado, você não conhece o material com que a outra artista pintou aquele kit, você não sabe quem fez, né? Porque muitas vezes as pessoas compram pela internet. Tem gente aí vendendo trabalhos que nem são seus, colocam as fotos dos outros lá e saem vendendo coisas que não são suas, ou compram baratinho de alguém e vendem pelo dobro. Então, muitas vezes você não sabe nem quem pintou, que tinta foi usada, você não sabe nada. Então, aceitar uma reforma precisa ter prática, muita paciência, muita habilidade, porque eu, por exemplo, não sabia tirar o cabelinho. Não sabia como tirar esse cabelo que eu mesmo coloquei. Hoje em dia eu sei que eu coloco a água quente ali, que eu espero, que eu deixo a água quente lá dentro, eu vou girando, a água tem uma temperatura certa, né? Hoje em dia eu sei que eu vou com uma colher e raspo a cola para depois tirar os cabelinhos. Eu preciso tirar cada fiozinho. Então é uma grande ousadia fazer uma coisa achando, nossa, é ousadia de fazer uma franja, imagine, nem sabendo cortar cabelo. Então assim, para fazer, preciso prática, preciso treino, preciso ter habilidade com a coisa. Eu nem sei cortar cabelo direito, né? Então, como é que eu faço um bebê já com franja? Imagina, nada a ver, totalmente errado, totalmente feio. E por mais que a gente tente depois reparar, pego lá uma tesoura boa, né? Hoje em dia tem uma tesoura boa, pego uma tesoura boa e venho aqui tentando fazer os recortes. É claro que não vai dar certo, porque tá tudo errado. Aí como é que eu vou tirar esse cílio? Vamos dizer, eu peguei um bebê para reforma, eu quero tirar esse cílio que eu mesma implantei. Primeiro,
Preciso de uma pinça porque eu preciso arrancar esse cílio que eu implantei. Mas veja, eu implantei, mas eu colei. Ele está colado, ó. Tá tão colado e a fibra Beltex é tão sintética que quando eu puxo, ele chega a virar para cima, como se eu tivesse usado aquele aparelhinho lá que vira os cílios para cima, que dá aquele formato nos cílios viradinhos para cima. Ó. Eu não consigo tirar. Ó, por mais que eu puxe, eu não consigo tirar. Por quê? Porque eu usei uma cola errada. O fato de eu ter usado a cola errada para colar os olhos e colar os cílios, eu causei esse defeito aqui. Veja que um olho tem uma abertura caída. O olho assim estufou aqui e caiu mesmo. Ficou horrível, deformou o vinil. Aí aqui está um pouco menos, mas eu nem consegui tirar os cílios. Aí para tirar os olhos, ai, como é que eu vou tirar os olhos? Eu acabei tirando lá de trás a tampinha da casinha do olho que eu abri, deixei abertinha, depois eu fui, fechei e colei fora. Quando eu colei fora, eu usei a cola errada também. Então aquele vinil que era macio, que estava molinho lá dentro, ele se tornou uma coisa quebradiça. Quer ver? Acho que até tem, não sei se eu joguei fora. Até tinha os pedaços aqui que hoje eu fui pegar e acabei jogando fora mesmo. Ele fica quebradiço, fica duro, quebra, como se fosse um plástico muito ruim, sabe? Destrói o vinil, dependendo da cola que você usa. Então, para colar os olhinhos, para colar os cílios, esses cílios implantados, eles precisam de pouca cola. Até a cola branca, a cascorês branca, cola ali por trás, antes de colocar o olhinho, cola por dentro, vai ficar transparente, vai ficar leve, não vai ficar essa coisa dura. Outra coisa, não ponha fibra Beltex no implante dos cílios. Jamais faça implante dos cílios com a fibra Beltex, porque fica essa coisa assim, desigual, fica espetado, ela vem para frente, ela fica muito feia, tá? Então, esse é um grande erro de colocar a fibra Beltex. O olhinho de péssima qualidade, pense. Vamos ver olhinhos, né? Eu até tenho outros aqui, um pouquinho melhores. Esse é um olho de melhor qualidade, o material é melhor, embora seja muito semelhante, mas é um olho que eu recebi totalmente sem brilho, totalmente fosco. Daí, como eu tenho dito por aí, as pessoas quando recebem sem brilho, usam aquele extra brilho da unha. Não faça isso. Na hora ele vai ficar brilhante, até vai dar uma disfarçada, mas com o tempo a parte branca dos olhos fica amarela. O olhinho que você colocou, que você colou, às vezes até ficou bom, até ficou bem colocadinho. Se você tenta dar brilho com extra brilho, da manicure, aquele de unhas, ele vai amarelar com o tempo. Eu sei porque eu guardei o bebê errado aqui e ele amarela com o tempo. Então não coloque, não dê brilho nos olhos com esse tipo de material que é para as unhas, tá? Porque ele estraga o olhinho, nem que o olhinho fosse de boa qualidade, ele vai estragar o olhinho. Então, não use, tá? Tudo bem. Então, resolvi que eu vou descolar tudo. Eu quero tirar tudo. Se eu vou fazer uma reforma, vamos dizer que eu peguei esse bebê e vou fazer uma reforma nele. Então, eu vou desfazer tudo que está aqui. Vou tirar o cabelo, vou cortar primeiro curtinho, vou colocar água lá dentro, vou raspar com cola, a cabecinha vai ficar lisinha, vou tirar tudo. Mas eu preciso fechar esses poros. Se eu vou fechar esses poros, eu preciso de uma camada fina do verniz mate, eu preciso de forno para que sele esses porozinhos que ficaram abertos. Tá bom. Então vamos tirar os cílios porque eu colei, né? Eu preciso descolar. Quando você cola alguma coisa com aquela cola, que cola tudo, que cola rápido, que seca rápido, você cola inclusive os dedos. Hoje em dia já existe, né? O descola tudo. É um material que tem no mercado. Muito coincidentemente, às vezes até na gôndola ali no caixa do supermercado, tá? Quando não tem, tem nos sites aí. Procure, descola tudo. Ele não é barato como a cola, ele é mais caro do que a própria cola, mas o rendimento dele é muito bom, porque ele é um gelzinho. Então, o que, que eu vou fazer com esse gel quando eu quero desmanchar uma coisa que eu colei e não gostei? Eu vou passar
com um pincelzinho, o Descola, ali no cílio, rentezinho no cílio. Eu vou passar aqui na cavidade do olho, eu vou depositar ele ali com o pincelzinho na cavidade do olho, tá? Vou deixar ele agir por um tempo, porque eu preciso da reação do Descola com a cola, tá? Aí eu venho com uma agulha, aquelas agulhas que nos sobram quando a gente faz o implante, aquela agulha tortinha, tal, ou que quebrou, né? Eu venho e eu vou aos poucos aqui na cavidade do olho, colocando a agulha e empurrando esse olhinho, empurrando devagarinho para trás. A casinha do olho já tirei, já não tem nada lá atrás. Então eu vou aqui devagarinho com a agulha, empurrando aquele lugarzinho onde eu coloquei o Descola tudo. O olho vai sair, vai devagar, vai com paciência que ele vai sair. Vai em cima também, ele vai sair. Mas eu preciso passar ali na raiz do cílio, onde eu implantei, eu preciso tirar essa cola. Faço a mesma coisa com Descola tudo. Coloco lá com o pincelzinho, passo ali o Descola tudo, descolei tudo sim. Venho com a pinça, daí sim eu vou conseguir tirar. Mas, como eu fiz na cabeça, eu também fiz nos olhinhos muitos buraquinhos. A pálpebra, ela é fina. O material, o vinil aqui, ele é fininho. Eu causei aqui muitos buraquinhos, né? Então, isso aqui ficou muito fácil de rasgar. Eu preciso fechar esses buraquinhos. Vem com o pincelzinho, usa o mate, mas amassa bem para que ele fique bem pastosinho, não tenha nenhuma bolinha, nada endurecido. Passa o mate com o pincelzinho, vai ali, fecha aqui, na mesma hora que faz na cabecinha, fecha os porozinhos que você causou ali, põe no forno, põe 10 minutos no forno, deixa esfriar, põe mais 10. Vê se fechou. Não fechou? Repete a operação, sempre camadinhas finas, faz devagar para tampar esses poros. Daí você vai de novo implantar cílios? Daí não, porque já tem aqui uma parte que está sensível, ela vai rasgar, né? Você só está fechando para não ficar feio. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colar o cílio de fita, aquele cíliozinho que a gente compra que é para treino, que às vezes vem com aquela colinha, né? Aquele cílio com cola, aquela colinha pode ser retirada. Pode pegar o soprador, dar uma aquecidinha assim, até um secador de cabelo, aquece de longe assim, porque aquela colinha esquenta, ela enruga. Tira aquela colinha para daí colar os cílios ali. Mas daí usa a cola correta. Pode usar para cílios, pode usar a cascoresco, pode usar a cola branca. Ela seca, ela fica bem firme, o cílio não vai sair, tá? E se sair, vamos dizer que sai um dia, é fácil de recolocar, porque aquela cola não é igual a essa cola que seca tudo que eu vou precisar do Descola. Aquela até com água quente ela sai, né? Então, cuidado aqui para desfazer. Ah, mas e a pintura? Aí sim, a pintura, para que funcione a história da acetona, primeiro, paciência. Segundo, aqueça o kit, aqueça. Ponha no forno, deixe quentinho, daí vem com acetona para tirar. Não use algodão, o algodão vai fazendo uma bola que esse material que nós usamos, que está selado, vai virando, parece uma bola de cola mesmo. Porque aqui tem muitas camadas de tinta. A tinta é base óleo. Os vernizes da selagem, eles são oleosos. Mesmo que você use de outra marca, use os nacionais, qualquer verniz, que seja uma pintura air dry que você selou, ele vai ficar ali com aquela crosta mais grossa. Então, para retirar, precisa aquecer um pouco. Aqueceu, usa aqueles, não são lencinhos, na verdade, são como se fossem compressinhas que vem num tecidinho macio, dentro tem algodão, mas é sintético, não é algodão natural, não tem aquele pelo que vai embolar aqui. Usa aquela compressinha, vai devagar tirando, porque daí você consegue tirar. Tirou tudo, lava tudo. E para tirar daqui, vai ter que colocar uma coisinha. Eu tenho aqui um que veio no jogo de pincéis, é uma coisinha que tem uma bolinha na ponta, ao invés de pelo,
Ó, ele é uma bolinha na ponta. Quem faz flores e tal usa muito isso aqui para fazer bolear as pétalazinhas e tal. Então, isso aqui, com tudo aquecido, colocando aqui a acetona molhando bem, até dá para tirar daí dos vincos e dobras. Vai empurrando aqui porque vai conseguir tirar, mas dá mais trabalho. Então, fazer uma reforma, desmanchar o que você fez, né? Você fez um trabalho, não ficou satisfeita, você quer desfazer, é bem difícil. Então, aqui a gente estava falando, eu estava falando para quem entrou agora e para quem quiser perguntar, inclusive, porque eu, quando fiz todos esses erros, eu não tinha para quem perguntar. Eu não tinha feito um curso, eu não tinha uma pessoa que me ensinasse. Eu comprei tudo e fui fazer. Então, eu não tinha essa interação, eu não tinha para quem perguntar diretamente. As dúvidas que eu tinha, eu ia na internet. E as dúvidas na internet tem muitas coisas boas e muitos palpites também. Então, para que essas dúvidas sejam sanadas, é bom perguntar, ou para quem já cometeu os mesmos erros e aprendeu com eles, ou para quem já tem alguma prática em reforma ou em desfazer um trabalho que não ficou satisfeito. Então, para quem entrou depois, ó, isso aqui é o resultado de um trabalho que eu não sabia fazer e fiz um monte de coisas erradas. Ó, esse olhinho já está até quase saindo aqui, ó. Por quê? Porque para descolar o olho tem que usar, ó, já vai sair, tá? Tem que usar o descola. Quando você colei, mesmo que não seja um erro total. Fez o seu trabalho, tá tudo lindo, maravilhoso, mas foi colar o olhinho, colou, de repente ele ficou tortinho, ele ficou olhando para cima. Existe esse material no mercado, tá? Existe isso, é o descola. Vai com cuidadinho, passa ali bem na dobrinha aqui, bem no frisinho aqui onde está colado o olho. Vai com a agulhinha do implante ali, usa uma agulhinha velha, vai ali, passa ali devagarinho para que isso reaja, para conseguir retirar o olho, depois descolar os cílios, faz a mesma coisa, desmancha, tá? Então, a Josiane que chegou bem depois, olha, Josiane, isso é um trabalho de iniciante, um trabalho totalmente errado mesmo, né? Para quem nunca fez, para quem não sabia fazer nada e não tinha informação. Então, ó, você veja que até a pintura tem muitas falhas aqui, ó. Tá vendo? Até fiz, eu mesma. Fiz, olha, as veias aqui, olha, as veias na pálpebra, judiação. Parece que tem varizes na pálpebra, né? Então, veja que o olho foi mal colocado, o olho é ruim. Olha, o olho agora que descolou dali, ó. É um olho muito ruim, é uma qualidade inferior, tá vendo? Diferente de um olho de qualidade. Olha a diferença de você colocar, fazer um trabalho e colocar um material de qualidade. Olha a diferença desse material, né? Esse é um material incrível. Esse é um material maravilhoso. Então, que tem um formato bom, é um formato que eu consigo, com a cabecinha aquecida, colocar por aqui. Eu não vou cortar o olhinho, ele não vai raspar ali, não vai rasgar o olhinho. Basta aquecer e colocar ele girando, acertando, colocando no lugarzinho certo. Ele vai encaixar, não preciso nem abrir a casinha atrás, tá? Então, esse formato de olho aqui, para alguns kits, olha o formato, é um formato bem amendoado. Para alguns kits ele é excelente, tá? Então, tudo isso tem que levar em conta. Existem esses aqui no mercado também, que são feitos, tem até as veinhas nos olhos, aparece todos os detalhes. Também são óleos de boa qualidade, fáceis de encaixar, porque não tem rebarba aqui. Então, se de repente você não tem o hábito de abrir a casinha do olho e vai arriscar colocar um olho pela frente, aqueça o kit, coloca ele um pouquinho no forno, ele fica morninho. Se já está com cabelinho, preste atenção. A fibra Biotex, ela aguenta uma certa temperatura. Faz o quê? Molha bem o cabelinho, molha uma fraldinha, um pano, uma toalha, molha bem, enrola na cabecinha e coloca o bebê 2 minutinhos, 3 minutinhos no forno. Ele vai aquecer a ponto de você conseguir colocar o olhinho pela frente, tá? Se for assim, que não seja, deixa eu ver se eu tenho um olho ruim aqui. Vou pegar um olho que não possa ser feito isso. Eu tenho 50 olhos ruins, porque uma vez eu caí num golpe e uma pessoa me vendeu 50 olhos. E eu comprei feliz da vida. Quando os olhos chegaram, todos eram ruins. Todos tinham defeito,
todos eram muito vagabundos e eu usei nenhum. Olha, vieram inclusive assim, ó, todo fosco e tal. Esse tipo de olhinho aqui, às vezes ele tem uma rebarba aqui ou um corte aqui. Então, quando você vai colocar, ele rasga o vinil. Ele vai rasgar. Se você colocar pela frente, ele vai rasgar o vinil. Algumas pessoas até usam uma lixinha de unha para tirar as rebarbas e tal, mas ainda assim correm o risco de rasgar o vinil se colocar pela frente. O ideal para quem não tem prática nenhuma é abrir a casinha e colocar por trás, tá? Aqui em casa tem algumas técnicas assim que a gente faz, tipo quando o olhinho tá muito difícil, porque às vezes a cabecinha é longa. Então, às vezes, você coloca o dedo aqui e você nem alcança direito o lugar da casinha do olho para colocar. Então, o que a gente faz? A gente coloca um durex na ponta do dedo, aquele durex que você vira pelo avesso. Não coloque fita dupla face, tá? Porque você vai tirar o dedo e o olhinho vem de volta. Dobra aquele durex que fica com aquela colinha pro lado de fora, cola aqui no dedo, que daí você não vai perder o olhinho dentro da cabeça, você vai colocar lá e espera um pouquinho. Claro que você já colocou a cola aqui em volta do olhinho, né? Daí você espera um pouquinho, ele fica mais seguro, né? Ele cola e daí você devagarinho tira o dedo e o durex está no seu dedo. Então são estratégias para conseguir colocar o olhinho, porque às vezes é bem difícil. E como no final o trabalho já está selado, né? Se a gente aperta para colocar, às vezes dá uma fica quebradiço a selagem final, né? Então são cuidados mesmo. Mas então esse aqui é o resultado de um trabalho bem errado, um trabalho de quem não tinha prática, de quem não pesquisou, não estudou, não tinha uma professora que ensinasse, não conhecia ninguém da área para tirar dúvidas. Então, tudo isso é preciso saber. Se você é iniciante, fez o seu primeiro trabalho, gostou, está satisfeita, ótimo. Teve um probleminha, ai, coloquei os cílios, não gostei. Pede ajuda. Pergunta. Quando eu coloco aqui para as minhas seguidoras, aqui no meu story, para quem vai entrar e falar comigo, você tem alguma dúvida? Qual é a sua maior dúvida? É porque eu quero responder a sua dúvida. Porque essas foram as minhas. E na época eu não tinha quem me dissesse: olha, você quer uma resposta? Você quer uma ajuda? Eu te ajudo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não tive isso. Já disse aqui numa live que uma professora me disse assim: dá um Google, né? Então, ela tinha obrigação de me responder, porque afinal ela me vendeu um curso, né? E ela me disse: dá um Google. Então, eu quando pergunto para vocês têm dúvidas? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Fizeram alguma coisa assim que não ficaram muito satisfeitas? Eu já fiz muita coisa que eu não gostei. Já fiz um monte de coisa que eu desmanchei. Um monte de coisa que, assim, consertei, né? Tentei consertar, tentei refazer. Hoje em dia eu conseguiria reformar um bebê? Com certeza. Mas pensa, é um trabalho duplo. É como você desmanchar uma casa para fazer novamente. É como você reformar a casa com você dentro. É muito difícil, né? Então, assim, é mais fácil, às vezes, você dizer para o seu cliente ou para alguém da sua família, para alguém que pediu ajuda para você, dizer, olha, vamos comprar outro kit e eu faço para você. Porque daí você vai tomar cuidado. Se você cometer um errozinho aqui, outro ali, você já sabe resolver. O problema é pegar uma reforma quando foi outro artista que fez, com outro material, e você não tem noção de como desfazer aquilo, né? Então, assim, eu tenho aqui o exemplo do meu próprio erro, bem assumido, bem feio mesmo, bem ruim, tá? Eu guardo essa cabecinha ali porque é bom a gente ver que a gente errou bastante, né? Apesar de ter sido iniciante, eu consegui fazer a pintura ficou mais ou menos, hoje em dia para mim, para o meu critério, bem mais ou menos, né? Diante do que eu já faço, mas era um trabalho de iniciante. Então, assim, para quem nunca fez, não sabia como as coisas funcionavam, não sabia lidar com o forno, usava o forno da minha cozinha, um grande erro da minha parte. Tive dores de estômago absurdas porque usava o forno da minha casa para colocar um produto químico, não sabia limpar esse forno para depois usar para a minha cozinha, né? Então foi a partir daí que eu fui pesquisar, que eu descobri o forno halogênio, que é um forno que fica
fora do meu local de trabalho. Ele não fica perto de mim jamais, porque você inala toda essa química. Ah, mas o produto não tem cheiro. Nada tem cheiro, mas é tudo produto químico. Sabe? Sabe quando você compra uma coisa que puseram um perfume nela? É essa questão. Ah, às vezes você compra um kit e fala assim, ai, tem cheirinho de talco. Não, ele tem cheiro de vinil. Foi posto uma essência de talco aqui para que você se engane. Mas ele é um produto químico, né? Ele vai no forno e ele exala vapores. O forno halogênio, quando nós usamos o forno halogênio, colocamos lá mesmo, ele estando em outro cômodo, com uma janela aberta, sempre diante de uma janela aberta, com ventilação, na hora de abrir o forno, use máscara. Porque se você olhar, quando você tira a tampa e olhar de longe, você vai ver o vapor saindo, porque está evaporando aquele diluente líquido que você colocou, o óleo daquele tinning, o óleo do mate, ele está evaporando, porque ele esquentou, ele largou a tinta aqui, fixou a tinta aqui e o que era líquido foi embora, mas vira vapor e a gente inala, tá? Tem muita gente aí com problema respiratório porque não usa o equipamento direito, mesmo o equipamento da sua cozinha, mesmo que seja um forno a gás. Se for o forno a gás, desligue antes de colocar o bebê no forno, porque tudo isso é inflamável, tudo é produto químico. Sempre falo isso aqui, tá? Então, assim, quem está aqui comigo, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa que queira perguntar, se não quer perguntar agora, não se acanhe em perguntar. Ah, eu já faço bebê reborn. Ah, mas eu uso outro material. Ah, o meu forno é outro. Se tiver uma dúvida, pergunte. Olha, eu uso tinta tal, eu uso forno tal, o que você acha? Se eu acho e se eu sei, eu vou dar a resposta que eu sei. Se eu só acho, eu vou perguntar para quem cabe, para quem trabalha com esse material. Porque eu tanto fiz o curso para trabalhar com Gênesis, como eu fiz curso da Air Dry, como eu fiz curso para trabalhar aí com esses outros vernizes novos, como eu vou testar esse Alva Go, é tudo com informação segura. Eu não vou chegar aqui e dizer para você, faça tal coisa se eu só acho. Se eu só acho e não tenho certeza, eu não vou responder a sua pergunta. Eu vou pesquisar primeiro, porque eu não gostaria de ser enganada e eu não gosto de enganar as pessoas, tá? Então, eu tô falando aqui, sempre tem gente aqui do outro lado, porque tem um pessoal que trabalha aqui atrás, que fala, nossa, você tem ética quando você fala das coisas. Eu procuro ter, porque eu gostaria que tivesse sentido comigo e gostaria que a professora com qual eu paguei o curso tivesse respondido as minhas perguntas e não mandado eu dar um Google. Dar Google eu já sabia. Tanto é que cometi todos esses erros, né? Porque no Google tem de tudo. Tem o médico bom, tem o médico ruim, tem o ladrão, tem a pessoa que rouba, tem tudo. Então, informação segura, né? Então, se tiverem perguntas, deixem as perguntas. Podem deixar perguntas. Às vezes parece uma perguntinha boba, às vezes parece uma coisinha assim, ah, mas eu já sei fazer e tal. Mas eu não sei tudo. Adoraria saber. Não sei. Adoraria ter uma pessoa que pegasse na minha mão e dissesse, olha, eu vou te ensinar tudo que eu sei. É bem difícil, né? Mas a gente vai aprendendo e a gente vai trocando experiências. E isso é o mais importante, tá? Hoje já é quinta-feira. Ninguém fez nenhuma pergunta, mas tudo bem. Se quiserem deixar as perguntas depois, sem problema nenhum. Às vezes o pessoal do YouTube faz perguntas, mas eu não vejo em tempo real, eu vejo depois. Como essa live ela é reposta depois, ela é repostada depois, daí eu vejo as perguntas, então eu procuro responder. Hoje em dia eu respondo lá as dúvidas do Facebook, aqui do Instagram, as do YouTube e tem muita gente no TikTok também me fazendo perguntas. E eu procuro sempre gravar esses shorts, que vão a esses reels, eu procuro gravar como respostas, tá? Então, se tem resposta, se tem pergunta, eu procuro gravar uma coisinha curtinha com a resposta, tá? Estou aprendendo a arte. Tem como implantar o cabelo com fibra Beltex bem curta para um bebê menino? Tem sim. Tem sim. Olha, Josiane, sempre meça 3 dedinhos, sabe, de fibra. Porque
A não ser que você não queira depois cortar o cabelinho, tá? Porque durante o implante você precisa ter a noção de quanto de cabelinho você depositou lá dentro da cabecinha. Então, fez assim meia dúzia de fiozinhos, olha por dentro e vê o comprimento da fibra lá dentro. Ele precisa estar compridinho lá dentro para colar. Então, a partir daí, você vai determinar o comprimento do lado de fora, né? Então, se você deixou um dedo lá dentro, tem dois para o lado de fora. 2 dedinhos de comprimento é curtinho, né? Caso você implante um pouquinho mais longo, vai ter que cortar depois, né?